Estudo Bíblico Esdras 2. Verso 1. Filhos da província. Judá passou a ser província persa. Versos 2 a 58. Essa lista das pessoas que voltaram do cativeiro aparece também em Neemias 7, versos 7 a 63. Algumas diferenças ocorrem em alguns nomes, o que se atribui, 1. A nomes diferentes dados na Babilônia e em Judá. 2. A diferente ortografia do aramaico em relação ao hebraico. 3. A confusão de genealogias mencionadas no verso 62. Os filhos de Belém, verso 21. Em Neemias 7, 26, estes são definidos como homens de Belém e se classificam juntamente com os homens de Netofa, uma vila vizinha que era o lugar de alguns dos heróis do rei Davi, segundo Samuel 23, versos 28 e 29. Verso 2. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua e Neemias. De acordo com Neemias 7:7, são 12 os que faziam parte desse grupo de líderes. Jesua, ou Josué, era o sumo sacerdote, capítulo 3, verso 2. Neto do sumo sacerdote Serias, que foi morto por Nabucodonosor em Ribla, segundo Reis 25, versos 18 a 21, 1 Crônicas 6, 14. O Neemias mencionado aqui não é certamente o mesmo famoso governador de 80 anos depois. Versos 3 a 19. Muitos desses nomes aparecem novamente em Esdras 8 e 10 e Neemias 10. Assim, temos aqui não os nomes de indivíduos que viveram nesse período, mas de famílias que eram antigas e bem estabelecidas. Alguns membros dessas famílias retornaram com Zorobabel em 536 a.C. e o restante veio mais tarde com Esdras. Versos 20 a 35. Muitas dessas cidades aparecem em outras passagens do Antigo Testamento. Os seguintes nomes não eram de famílias, mas de vilas de origem: Netofa, Anatote, Asmavete, Kiriat Arim, Quefira, Beerote, Ramá, Gebá, Micmas, Betel, Ai, Nebo, Macbis, Harim, Lode, Ono, Hadid, Jericó, Sinaá. A maioria dessas vilas é conhecida na história bíblica, além de constar nas listas conservadas nas inscrições do reis do Egito e da Babilônia. Às vezes, um nome era contado com sua vila de origem. Às vezes, era contado segundo sua família. E daí algumas divergências entre Esdras e Neemias nessas listas. Versos 36 a 39. Gedaías é provavelmente o nome de um chefe de família dentro da família do sumo sacerdote Jesua, que descendia de Eleazar, o terceiro filho de Arão. Imer é o nome da terceira ordem de sacerdotes, 1 Crônicas 24:14. Pazur é possivelmente da família de Malquias, a quinta ordem de sacerdotes, 1 Crônicas 9:12 e 24:9 e Neemias 11:12. Harim é o nome da terceira ordem de sacerdotes, 1 Crônicas 24:8. Versos 40 a 42. 3 classes de levitas foram mencionadas. 1. Levitas regulares, que ajudavam os sacerdotes. 2. Cantores. 3. Porteiros ou guardas das portas. Só 341 levitas retornaram com os 4.289 sacerdotes. Esdras encontrou semelhante relutância da parte dos levitas em retornar no seu tempo. Esdras 8:15. Verso 41. Asaf, o cantor-mor de Davi. 1 Crônicas 15, versos 4 a 7. Verso 43. Servidores. Em hebraico, netnim, transliterado netineus, que se mencionam apenas em conexão com o retorno de exílio. A palavra significa dado, concedido.
e segundo 8, verso 20, tinham sido uma oferta de Davi para servir no templo. Verso 55. Filhos dos servos de Salomão, equivalentes aos servidores, verso 43. Verso 58. Os servidores do templo. O templo já tinha sido destruído em 587 a.C., quando então o resto do povo de Israel foi levado para o cativeiro. Então, o único fator que levou o povo a conservar a memória da sua genealogia e das suas atribuições tradicionais dentro do culto do templo era a obra do profeta Ezequiel, que predissera essa destruição como obra da punição divina pela idolatria do povo. Ezequiel 8, versos 5 a 18, 10, versos 18 a 22. Além dessas profecias, havia outras que diziam respeito à restauração da nação condicionada pelo arrependimento, que seria seguido pelo dom de uma vida nova concedido ao povo pelo Espírito de Deus. Ezequiel 37, versos 1 a 14. Só dentro desse contexto é que a visão de um novo templo ideal poderia surgir. Ezequiel 40 a 48. Uma visão que veio a ser o esteio e a esperança dos cativos. Verso 61. A lista das pessoas que voltaram é tríplice. Em primeiro lugar, há uma lista das pessoas que ainda conheciam sua família, seu clã e sua tribo, versos 3 a 19. Depois havia pessoas que não eram de descendência registrada, mas que muito bem sabiam os nomes das cidades de onde seus pais tinham sido levados para o cativeiro, versos 20 a 35. A terceira lista contém as pessoas que conservavam suas funções tradicionais, como sacerdotes e levitas, cantores e servidores do templo, segundo suas famílias, versos 36 a 58. Segundo as tradições dos israelitas, as pessoas mencionadas na terceira lista teriam a primazia e as da segunda lista seriam as avulsas, versos 59 e 62. Verso 63. O governador. Sesbazar, com o título oficial Tirzata, que no Império Persa se aplicava aos altos oficiais, sendo Tir-Shatan, a maneira hebraica de escrever a forma persa de Vossa Excelência. Com Urim e Tumim, faziam parte do vestuário do sumo sacerdote, Êxodo 28 e 30, e eram utilizados para descobrir a vontade do Senhor, Êxodo 28, 15, 1 Samuel 23, 9. Só o sumo sacerdote podia restaurar os outros sacerdotes ao seu legítimo ministério. Versos 64 a 67. Esse total de 42.360 é idêntico ao de Neemias 7, 66. Mas a cifra real de Esdras 2 chega somente a 29.818 e a de Neemias 7 totaliza 31.088. Nos números do Antigo Testamento, algumas vezes ocorrem mudanças e omissões por causa de repetidas cópias. Talvez essa seja a explicação dessa discrepância. Cantores e cantoras, verso 65. Pessoas não israelitas contratadas para cantarem em festividades e lamentações, além dos cantores levitas. Versos 68 a 70. Vindo à casa do Senhor. Uma expressão interessante, sugerindo que ela continuou sendo em Jerusalém mesmo depois de sua destruição em 586 a.C. Jeremias 41, 5, Ageu 2, verso 9. Verso 69. Em ouro, 61.000 dracmas. Ou dáricos, arráteis, ou minas. Hebraico, maner, 500 gramas cada, totalizando aqui 2,5 toneladas de prata.
Neemias 7, versos 70 a 72. Verso 70. Todo o Israel. Não há dúvidas que todas as 12 tribos foram representadas nessa expedição, pois refugiados das tribos do norte afluíram abundantemente a Judá durante séculos antes do cativeiro da Babilônia.